Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para você. Que Deus abençoe sua vida, a minha vida nessa manhã. Amém? Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Maria Paula. Eu sou da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje o tema da nossa lição é autoestima, um ajuste no foco. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. E você sabe o que é autoestima? Olha, autoestima é uma qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra confiança nos seus atos e nos seus julgamentos. E para iniciar, eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa com autoestima elevada? E aí, responda para você mesmo. Ou você possui um sentimento de inferioridade, achando que as outras pessoas são sempre melhores que você, sempre superiores a você, ou que você não é capaz de desempenhar alguma função? É assim que você se vê? Talvez você esteja falando, não, eu não me vejo assim. A outra pergunta é, você possui um sentimento de superioridade? Você necessita sempre ser a pessoa mais importante? Ou você se julga sempre ser a mais inteligente das demais pessoas? Responda para você mesmo. E você pode estar se perguntando, Maria Paula, mas por que você está me perguntando isso? Porque existe uma maneira certa de você se ver. Existe uma maneira que Deus deseja que você se vê. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã, sobre a autoestima. E para finalizar aqui, qual é a maneira certa de me enxergar? Qual é a maneira certa de você se enxergar? Você sabe? E a resposta disso aí está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículo 3, a parte B, diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, nós não devemos nos achar nem inferiores e nem superiores. O conceito que nós devemos ter de nós mesmos é algo equilibrado. Nós temos que nos ver assim como Deus nos vê. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz em Gênesis que o homem foi a coroa da criação. Quando você lê Gênesis, você vai ver que Deus cria o universo e vê que foi bom, mas que quando Deus cria o homem, a Bíblia fala, e Deus viu que era muito bom. A Bíblia fala que nós, eu e você, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E diz mais, que aquele que recebe e crê em seu nome, no nome de Jesus, se torna filhos de Deus. É verdade. E isso está em João, capítulo 1, no versículo 12 e 13. Aqueles que recebem o Senhor e creem no seu nome se tornam filhos de Deus. Mas nós vemos também em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, o seguinte. Olha o que diz aí, Romanos 3:10 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então nós vemos que mesmo Deus ali nos fazendo na imagem e semelhança dele, a Bíblia fala também que não há um justo. Ou seja, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós necessitamos do Senhor na nossa vida. E quando a gente para analisar, a gente vai ver que na Bíblia existia um homem que tinha um conceito distorcido de si mesmo.
Um homem que teve uma visão distorcida a seu próprio respeito. E esse homem é Gideão. Lá em Juízes, abra sua Bíblia em Juízes comigo. Capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Se você pegar o contexto dessa história, você vai ver que o povo de Israel nesse período se afastou do Senhor. O povo de Israel começou a adorar o Deus Baal, que é um Deus pagão, e por isso se tornou refém desse povo de Midian, dos midianitas. A Bíblia fala que várias vezes os midianitas iam e saqueavam tudo que o povo de Israel tinha, os gados, a colheita, e levavam tudo. Foi até um ponto que o povo de Israel se volta para o Senhor e começa a clamar a Deus para que livre ele das mãos dos midianitas. Então Deus, com seu imenso amor, escolhe um homem para libertar Israel dos midianitas. E esse homem aqui é Gideão. Só que quando nós analisamos a história aqui, nós vemos que Gideão não se via como Deus olhava para ele não entendia. Olha, quando aqui fala anjo do Senhor, se refere ao próprio Deus. E quando fala que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso mostra como Deus estava vendo Gideão. Deus estava vendo aquele homem como um grande guerreiro. Mas Gideão não se via assim. Olha a resposta que ele dá. Eu, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã, a minha família, a minha tribo é a menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família, Mas ele não estava entendendo que ele era forte, ele era um poderoso guerreiro, porque o próprio Deus estava com ele e iria ajudá-lo nessa missão. E é isso que nós vemos, que Deus, olha o que diz em 1 Samuel, no capítulo 16, 7, diz assim: o Deus não vê como os homens. Deus não estava olhando para a aparência de Gideão, Deus estava olhando o interior de Gideão, e Deus o escolheu e Deus o capacitou. Então, quando você lê também em 1 Coríntios, você vai ver o quê? Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para o quê? Confundir as sábias, para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Deus escolheu coisas loucas. Às vezes, o Senhor nos chama para uma missão que aparentemente nós não temos capacidade, mas é o Senhor que nos ajuda.
Quando Gideão, ele ajustou o foco, ele entendeu a visão que Deus tinha dele, Deus fez o quê? Deu a vitória para ele. Se você continua lendo essa história, você vai ver como Deus usou Gideão. Essa história é maravilhosa, vale a pena você ler o livro de Juízes. E o que nós entendemos hoje é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós somos libertos desse sentimento de inferioridade. Sabe por quê? Quanto mais perto de Deus, nós vemos o quê? Eu não sou inferior porque foi o próprio Deus que me fez, eu fui feita à imagem e semelhança dele, eu sou filha de Deus, eu não sou inferior a ninguém, eu sou igual. E também quanto mais perto você fica de Deus, você entende que eu e você também não somos superiores a ninguém. Porque como nós lemos em Romanos, todos pecaram, todos foram destituídos, todos carecemos da graça de Deus, todos precisamos ser perdoados pelos nossos pecados. E nós vemos então que nós não somos tão superiores assim, nós vemos que como nós precisamos do nosso Deus. Então, qual é a maneira certa de se enxergar? É como Deus te vê. Deus te vê como filho. Mas qual é a maneira certa? Me ver como Deus me vê. E é assim. À medida que você se aproxima de Deus, os seus princípios se alinham com o do Senhor. Então, querido, se você se acha inferior, mude essa visão. Se você se acha superior, mude essa visão. Todos nós somos iguais, somos filhos e necessitamos do amor de Deus e do seu perdão todos os dias. Amém? Vamos orar para encerrar nossa aula. Feche os seus olhos aí na sua casa. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado por essa lição, meu Pai. Senhor, quantas vezes nós nos achamos incapazes para fazer a Tua obra, quantas vezes nos achamos pequenos, Senhor, Pai, mas nós queremos nos enxergar como o Senhor nos vê, como filhos, Senhor, mas não nos deixe que o nosso ego cresça, que nós possamos estar alinhados com o Senhor, que nós possamos prosseguir para o alvo que é o Senhor, meu Pai. Senhor, abençoa a vida da Tua igreja com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado por esse culto, em nome de Jesus. Amém.